Graça e paz. Sou grato a Deus mais uma oportunidade de estar fazendo essa pré-aula, lição número 12, com o tema As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Lição que vai ser selecionada dia 20 de março de 2022. Texto áureo diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1 e verso 3. Verdade prática: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe, nosso querido e amado Diácono Jonas vai estar lendo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 3, e 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 e 2, e 2 João, capítulo 1, seu verso 1 a 3. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que irão assistir e com certeza compartilhar essa pré-aula, se inscreverem no canal e curtir mais essa aula que nós iremos juntamente aprender um pouco mais acerca deste tema que é muito propício para os nossos dias, onde as pessoas têm, na verdade, abandonado a palavra de Deus. Nós iremos aprender aqui que ela nos traz instruções para vencer. Como disse nosso irmão Diácono João Paulo, o texto da leitura bíblica em classe será em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e o 2, e 2 João, capítulo 1, do 1 ao 3. Já vou ler em seguida, já foi passado e orientado os textos a seguir. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3 diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 João. O ancião, a senhora eleita e os seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Glória a Deus. Já vamos entrar na introdução. Depois disso, já vamos entrar no seu primeiro tópico e seu primeiro subtópico. Amém? Introdução diz: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escrituras por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nessa lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Primeiro tópico diz: como as epístolas paulinas nos instruem. E o primeiro subtópico diz: instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos.
Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. E em 1 Coríntios ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E em 2 Coríntios frisa se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Glória a Deus. Amém. De início, diácono irmão João Paulo, eu queria só dar um adendo aqui acerca do tema, que as epístolas instruem e formam os cristãos. Aqui a questão de instruir fala também de formar o espírito de alguém. Então a mentalidade aqui do nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, é que o conteúdo das epístolas escritas no Novo Testamento, ela vai preparar e instruir e formar o espírito e a fé do cristão. E isso faz com que a gente tenha um caráter próximo ao de Cristo. Seguindo as orientações que estão descritas nas epístolas, seja ela geral, pastoral, de autoria paulina ou até mesmo a carta aos Hebreus, fará com que na fé venhamos crescer na fé e assim nos formarmos cada vez mais parecido com Cristo. E o texto áureo da lição, ela já deixa muito claro isso, que tudo que nós precisamos para ser fortalecido, para alcançar a salvação e ser guardado por Deus, está contido na palavra de Deus. Observe que fala aqui da graça, da misericórdia, o texto áureo da paz, e tudo isso vem do alto, vem do nosso Deus. E também descrito o último ponto da leitura bíblica, aliás, o texto áureo fala do amor, da verdade no amor. Então tudo isso nós vamos entrar e conhecer, na verdade, nas epístolas que nós estamos estudando aqui. Então é formar o espírito de alguém, o caráter, nos deixar mais parecido com Cristo. Concernente à introdução, eu observo aqui o plano de aula, quando o nosso amado comentarista, pastor Douglas, ele fala que nós temos que propor aqui e apresentar esse conjunto de doutrinas que foram entregues à igreja por intermédio da epístola. Qual era o fator epístola? O que a epístola trazia? Na verdade, é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É o ensino à distância. Nós estamos aqui gravando, né, para que tenhamos aqui como apresentar subsídios para que os irmãos possam incluir na sua lição. E eu tenho certeza que eles irão aprender algo conosco nessa noite. E como os apóstolos estavam em constante movimento, pelo menos o apóstolo Paulo, em constante movimento, as igrejas precisavam ser instruídas. E como elas receberiam essas instruções concernente à salvação, santificação, os dons espirituais, até mesmo a apologética cristã, defender a fé com base no enfrentamento aos falsos mestres, falsos ensinos que surgiam na igreja naquele período. Tudo isso veio ser tratado através das epístolas. Então, as epístolas é de suma importância, é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e já naquele período fortalecia a fé dos irmãos, e também no nosso período aqui também, por extensão, quando nós mergulhamos nos ensinos da Escritura. Até porque as epístolas aí vai trazer a doutrina, a sã doutrina, e essa sã doutrina é de Cristo. Glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele recebeu do Senhor aquilo que ele entregou. E já na questão da carta aos Romanos, é necessário a gente observar que a salvação ela tem que ser lida, relida e ensinada na igreja, porque não foi por méritos nossos. Todos nós estávamos, na verdade, afastados de Deus. Mas quando Paulo ensina aos Romanos, a questão de viver pela fé não é apenas de ter uma fé que Deus pode fazer algo por você, mas está falando daquela fé, fidelidade. Quando você crê que Jesus te justificou e você passa a ser fiel a Ele. Eu quero ler aqui com os irmãos Romanos capítulo 5. Veja o que diz a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aos Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que outrora a gente vivia, nós éramos inimigos de Deus, não Sim. por conta de algo que Deus tivesse feito, mas por causa do pecado. Havia essa distância, esse grande abismo, mas Jesus trouxe a reconciliação e trouxe a paz entre as partes, né? E é isso que Paulo está ensinando à igreja nesse momento. Olha aí quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé. Essa questão aqui, o justo viverá pela fé, não somente viverá, mas também alcançará da parte de Deus as promessas e até mesmo a justificação. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como que Paulo poderia instruir esses irmãos se não fosse por uma epístola, por uma carta que levava não somente as características de Paulo como apóstolo, não, mas os ensinos de Jesus, os ensinos verdadeiros e da obra vicária de Cristo. Vocês são salvos, sim, mas não é por mérito vosso, em outras palavras. Vocês foram justificados por Deus em Jesus Cristo. O seu sacrifício trouxe justificação a vocês. Inclusive aqui, o texto que o pastor Douglas usa de Romanos 3, 23 ao 25, capítulo 3, 23 e 25, no versículo 24, para a gente ganhar tempo, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que essa palavra redenção ela significa? É a libertação garantida pelo pagamento de um resgate. Glória. Paulo está dizendo, olha, a libertação que vocês obtiveram, que vocês têm hoje, é por Jesus. Ele remiu vocês, ele pagou o preço, e vocês agora estão livres, mas gratuitamente, mas foi por amor de Deus e por Jesus Cristo, o sacrifício. Aí você vai ler aí João capítulo 19, versículo 30, que é a mensagem do Evangelho, vai falar que Jesus consumou tudo na cruz. E também Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, nessa epístola, Paulo está dizendo que Jesus pegou a dívida que nos era contrária, ou seja, nós éramos devedores realmente, mas ele pagou e cravou na sua cruz a cédula que nos era contrária. Então, isso aqui já deixa claro a obra salvífica de Cristo, Glória a Deus. essas instruções advindas das epístolas. E também a questão dos Gálatas, onde diz que pelas obras da lei ninguém pode alcançar a justificação, é justamente pelo fato de dentro da igreja surgirem alguns judaizantes, algumas pessoas pró-judaísmo, que queriam forçar os irmãos a praticarem os ritos mosaicos. E nós aprendemos em lições anteriores que a lei cerimonial e civil ficou para Israel. E a lei moral, a igreja observa e guarda, são preceitos eternos. Mas concernente à lei cerimonial, os cristãos precisavam ser orientados de que não era para o seu período da graça aquilo ali. Então Paulo escreve e deixa bem claro que a salvação somente por Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Só queria dar um adendo aqui acerca da mensagem de 1 aos Coríntios, irmão João Paulo, que ela é muito importante. Cristo crucificado. Se nós olharmos para o livro de Atos, a narrativa de Lucas, mostra que Paulo, lá em Atenas, ele tem uma mensagem temática, mas ele lá no Areópago, ele não fala diretamente de Cristo crucificado. Ele fala de Deus como Criador superior às divindades gregas ali, em outras palavras, né, como que nele nos movemos, existimos e tal. Mas ele não traz a mensagem da cruz naquele momento ali, apesar de haver algumas conversões. E quando ele desce para Corinto, ele não vai com outra mensagem a não ser Cristo crucificado. Ele diz: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra, nem de sabedoria, mas empreguei a Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Paulo entende que a pregação da cruz é a maior mensagem do mundo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que alguns anos atrás, e já passou para o nosso irmão João Paulo, em uma cruzada evangelística, o evangelista Billy Graham, ele pregava uma mensagem simples sobre a cruz. Está na biografia deles. E de repente acharam uma criança que se perdeu no meio da multidão, muita gente, você sabe, e eu vi aquele homem pregar o evangelho, e indagaram aquela criança, né, se ela que conhecia seus pais no meio da multidão, ela não identificava, e diz: onde você mora? Dê uma referência onde você mora. E a criança disse: olha, na rua da minha casa tem uma cruz enorme, muito grande. Se vocês me levarem à cruz, eu chegarei na minha casa.
Isso traz uma lição muito grande para a gente, porque a mensagem salvífica é a mensagem da cruz de Cristo. Foi na cruz que ele morreu em nosso lugar, foi na cruz que ele verteu sangue, que nos purificou, nos justificou e tornou Deus propício a nós. Foi na cruz do Calvário que ele consumou a obra salvífica. Então, Glória a a Deus. mensagem da cruz que foi dita ali em Corinto é a mensagem que tem que prevalecer até a vinda do Senhor, porque é uma mensagem de poder, disse o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, né, para quem não crê é loucura, mas nós que somos salvos é poder de Deus, né, a salvação, a mensagem da cruz é poder de Deus. Então essa mensagem aqui, como nós iríamos falar de uma mensagem como essa, como nós iríamos saber de uma mensagem como essa, se não for através das epístolas. Amém? Glória a Deus. Então essa lição ela é muito importante, que eu vejo ela enfatizando bastante a Bíblia Sagrada como a fonte de instrução. Nós vemos hoje que nós somos instruídos de várias maneiras na área secular, na área financeira e na área espiritual. Muitas vezes nós comemos de tudo e não vamos literalmente ali na fonte ali, ou na sua essência, né? Então as epístolas de Paulo, eu acho interessante que ela é muito prática. Quando você pega ali o Velho Testamento até o Novo Testamento, você vê bastante falando ali sobre Israel, você vê falando bastante sobre o Filho de Deus, a chegada, mas no Novo Testamento você vê Cristo iniciando ali seu ministério, você vê João também falando a respeito de Cristo, mas as epístolas de Paulo, ele escreveu referente a alguns problemas que surgiram na igreja e algumas dificuldades de entender quem era Cristo, porque a aliança de Cristo ela era superior às demais alianças, que nem você falou. Paulo mesmo ele instruiu a igreja a respeito sobre o pecado, sobre a queda, sobre a justificação. Então você vê as epístolas de Paulo sendo algo fundamental para o crescimento espiritual da igreja da época e da igreja atual. Então você vê que ela nos traz uma profundeza de conhecimento tremendo. Tanto que alguns falou, se perder a Bíblia inteira e se tiver só o livro de Romanos, que você vê, já é o suficiente para salvar o mundo inteiro, porque o livro de Romanos ele é um resumo. Se você observar ali, vai falar sobre a queda, vai falar sobre a crucificação, da justificação e do plano redentor. Então você vê que as epístolas de Paulo é algo muito profundo e traz conhecimento e maturidade para os cristãos. É verdade. E talvez alguém possa até perguntar, irmão João Paulo, na sala de aula, o aluno, por que havia a necessidade de falar acerca desses temas? Simples de responder, porque havia uma barreira. Havia uma grande barreira que o homem em si ele não conseguia derrubar essa parede. É por isso que Paulo também escreve aos Efésios, nós iremos falar mais à frente a questão dos Efésios, mas eu quero ler aqui, Efésios 2, 11 a seguir, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, Paulo está falando aqui dos judeus que rejeitavam os gentios, né? Que naquele tempo estavam sem Cristo. Olha que é profundo demais. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação de nós, né? Todos nós, gentios, sem promessa, sem Deus, sem Cristo. Mas observe, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. E ele continua, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Finalizando 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo aqui tem em mente a questão da separação do gentio ali no próprio templo. Os irmãos que são alunos assíduos de escola bíblica sabem muito bem que havia uma divisão ali, aquele templo foi reformado por Herodes. Tinha o pátio dos gentios
e aquela muretinha ali que dizia que se passar, o gentil passasse ali, ele era réu de morte. Depois tinha o átrio das mulheres, que estava um pouco acima do gentil, o átrio dos homens e o átrio dos sacerdotes. Então havia uma barreira para nós gentios indestrutível, na verdade, e nos separava de Deus, até que Cristo veio e pela sua cruz ele derrubou essa parede. Então, por que havia essa necessidade da instrução da obra salvífica de Cristo, da vitória sobre o pecado, da justificação, da libertação, da salvação, santificação, transformação? Por que havia essa separação? E como a igreja saberia disso se não fosse instruída, doutrinada acerca desta vitória de Cristo na cruz, quando ele derruba a parede de separação? E lá na frente o escritor aos Hebreus vai escrever que agora existe um novo e vivo caminho, e nós temos que passar por ele com ousadia. Foi conquistado não por sangue de bode e de bezerros, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Subtópico 2, instrução a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo. Para a glória de Cristo, aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. E, em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Amém. É importante o professor ressaltar, irmão João Paulo, que não há salvação fora de Cristo. Tem que ser ressaltado isso na sala de aula. E assim, como o corpo sem a cabeça não existe, não tem como subsistir nem sobreviver, assim também é o cristão sem Cristo, que é o cabeça da igreja. E Paulo vai tratar de grandezas, como eu acabei de ler aqui na carta aos Efésios, e principalmente da salvação. A salvação veio por Cristo. E eu quero ressaltar aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 1, irmão João Paulo, se puder acompanhar comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 23. Eu quero ler aqui para a gente ganhar um tempo. Quero embasar bastante, dar bastante texto aos irmãos para que eles possam ter bastante fundamentos bíblicos na aula de domingo, do próximo domingo. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Aí ele diz, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, é dessa forma que a igreja está escondida em Cristo. A obra salvífica, redentora, e é realizada não apenas por um Cristo, como dizem algum Cristo histórico, humano, um sábio do campo, não, o próprio Deus.
toda a plenitude da divindade está em Cristo. Ele é o próprio Deus. Mas ele fez a sua obra em carne, salvífica, e resgatou a igreja, que estava perdida no outro tempo. Agora nós estamos nele reconciliados, mas aí temos que ter um viver santo, um viver irrepreensível, e que não temos condições de chegar diante dele e esconder as nossas culpas. Temos que andar em santidade e estar escondido em Cristo. Eu deixei anotado aqui que para a igreja do arrebatamento, que nós vamos falar lá no terceiro subtópico, para a mesma igreja que Paulo falou sobre o arrebatamento, é a mesma igreja que Paulo pede para andar em santidade, em santificação, não apenas na área do corpo, mas termos uma vida santa no espírito, alma e corpo. Glória é a assim Deus. que nós estaremos escondidos em Cristo. É assim que nós estaremos unidos a Cristo, seguindo as suas orientações, a sua sã doutrina. Glória a Deus. Então você vê aqui o escritor, ele enfatizando bastante Cristo como a cabeça, a igreja como o corpo, mostrando também a respeito que nós temos a nossa vida escondida em Cristo e que nós somos eleito em Cristo. Ok? Eu quero deixar aqui um versículo, um capítulo, uma passagem em Efésios capítulo 2 e seu verso 20, que vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Glória a Deus. no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Eu acho interessante que Paulo ele vai enfatizar bastante em suas epístolas que Cristo ele é a base de toda a igreja, que Cristo ele é a base de toda a vida cristã, que sem Cristo não existe igreja e sem Cristo não existe uma vida cristã. Amém, meus irmãos? Nós já vamos para o subtópico 3, que é a doutrina da... subtópico 3, que vai dizer instrução sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo, enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Amém. É interessante a gente tratar aqui esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os professores conhecem bem esse texto, principalmente aqueles que gostam da escatologia, mas tem que ser tratado aqui a questão da esperança da igreja. Por que é que Paulo escreve isto? O versículo de número 13 da leitura indicada pelo pastor Douglas, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, de início, o apóstolo Paulo, já nesse texto, ele quer trazer uma esperança para a igreja. Já visto que havia naquele período uma certa tristeza entre os irmãos daqueles parentes que partiram no Senhor, firmes, mas que na mentalidade dos irmãos não gozariam do arrebatamento. E Paulo diz, olha, quem deve entristecer é aqueles que não têm esperança, aqueles que morreram fora de Cristo, que não estão em Cristo. Então, olha a instrução, a doutrina aqui para a igreja. Qual é a doutrina? O estado intermediário, aí que entra um pouco do estado intermediário, aqueles que morreram em Cristo estão
com ele, com o Senhor em glória, na glória, no paraíso, em outras palavras. Mas o que Paulo está destacando aqui é que ninguém vai preceder ninguém nessa história. No arrebatamento, Paulo conserta a doutrina aqui, ele deixa o ensino correto. No arrebatamento, tanto os vivos quanto os mortos se reunirão juntamente com Jesus nos ares. É o que Paulo diz aqui no versículo 17, quando ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, todos gozarão do arrebatamento, todos verão. E essa palavra do arrebatamento, o apóstolo Paulo diz que tem que ser motivo de consolo. Quando ele diz, versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a importância dessa epístola qual é? Paulo conserta aqui uma interpretação errônea acerca do arrebatamento. O arrebatamento é para a igreja, tanto os que morreram em Cristo quanto os que ficarem vivos. Todos serão arrebatados. E outro sim que eu quero deixar para os irmãos aqui é acerca do arrebatamento pré-ira. O arrebatamento, na verdade, pré-tribulacional. O arrebatamento ele será antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação e nós, assembleianos, somos pré-tribulacionistas e pré-milenaristas, ou cremos que o arrebatamento é antes do reino milenial. O que acontece aqui? Eu quero deixar alguns versículos para os irmãos, principalmente Apocalipse, depois eu volto aqui, rapidinho, irmão João Paulo, porque tem que ser falado, que o pastor Douglas deixa claro aqui, que nós esperamos o arrebatamento. A igreja espera o arrebatamento. A igreja não aguarda o anticristo, a igreja aguarda a Cristo. A igreja espera o Senhor, a vinda do seu esposo. Apocalipse capítulo 6 vai mostrar que nós, a igreja, seremos arrebatados antes da ira do Cordeiro. Observe o que diz aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo 16. E eu vou falar uma palavra que está aqui tanto no texto de Apocalipse como de Tessalonicenses também. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A expressão ira aqui é orgue. Orgue. É o mesmo, irmão João Paulo, que aparece aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Leia aí para mim, por gentileza. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A mesma expressão para ira. E importante que os versículos anteriores aqui de Apocalipse mostra que ninguém vai escapar dessa ira. Capítulo 5, versículo 9. Diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o capítulo 1, versículo 9 e 10, por gentileza. Diz assim: porque ele mesmo anuncia de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Então a ira que virá sobre toda a terra, a igreja não vai passar por essa ira. A igreja será arrebatada antes, a igreja será tirada antes desta ira. Alguns textos que alguns pós-tribulacionistas eles dizem que a igreja passará é facilmente refutado na Bíblia Sagrada. E eu queria só deixar aqui a expressão de Mateus 24, 31, quando eles dizem que trata-se do arrebatamento aqui, né, depois da grande tribulação, mas na verdade essa reunião aqui de Mateus 24, 31, né, que é um texto muito usado pelos pós-tribulacionistas, fala de uma reunião que é feita na terra. Que a expressão ali no grego é epissunago, que fala de unir, trazer para junto de quem está reunido na terra. O contexto fala sobre isso. Mas aqui, Tessalonicenses 4,17, o termo grego é arpazesômeta en nephelais, que significa tomar a força para as nuvens. Então são termos diferentes. O arrebatamento é levado, a igreja é tirada a encontrar o seu noivo nas nuvens. E é antes da ira. Mais uma observação que eu quero deixar aqui é que a mesma igreja
que o Senhor Jesus fala sobre o arrebatamento é a mesma igreja que o Senhor fala através da instrução epistolar, né, das epístolas, para não extinguir o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja aqui não impedir a ação do Espírito no meio dela. Veja que ensinos importantes. Ensina sobre o verdadeiro arrebatamento, segundo a instrução de Cristo, segundo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, o Espírito Santo precisa estar atuante em vocês. Se vocês apagar o fogo do Espírito Santo, vocês não gozarão desse arrebatamento aí. Glória a Deus. Então nós falamos do subtópico 3, instrução sobre as últimas coisas. Instrução pastoral e pessoais. As epístolas particulares abrangem instrução de natureza prática, dentre outros temas. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. E em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus, a fim de produzir arrependimento do que resistem. E em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, e para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que o servo como irmão amado. Aqui o subtópico 4, o pastor Douglas, na verdade, em toda essa lição, talvez seja uma das melhores, mais fáceis de se lidar. Ele tem dado tudo aqui de forma bem clara para que o professor possa aprofundar na sua aula. Será uma aula muito boa, eu creio, em nome de Jesus, que todos os professores vão sair muito bem. Mas eu quero deixar algumas considerações aqui, até porque qual é a base, uma das principais bases para que alguém tenha um ministério profícuo, um ministério que prospere? Se não esse ministério ser levantado, lógico, através da oração, ter o chamado, né, que é super importante e essencial, mas que esse ministério seja fundamentado por uma base, na verdade sustentado por uma base que é a palavra de Deus. E porque uma das maiores dificuldades, irmão João Paulo e o professor que nos ouve, é o engano. Você ter uma igreja, ter um rebanho, você cuidar deste rebanho, e de repente surgir pessoas dentro do rebanho e passar a enganar aquele rebanho, ou até mesmo aquele que está à frente do rebanho enganar o rebanho. Por Jesus, ele diz isso, na verdade, em Mateus capítulo 24, versículo 4, ele diz: "Cautelai-vos que ninguém vos engane." O engano é uma das maiores dificuldades para aquele que serve a Deus, ser enganado. Então era necessário a instrução através da palavra. Você ser apto, mas não ser uma pessoa apta para ensinar aquilo que ele pensa ser, ou que ele acredita ser. Ensinar a verdade do evangelho, que é clara, né? Ela não tem nenhuma sombra, já foi tirada a sombra, já foi revelado o Senhor Jesus Cristo, a sua própria palavra. E essa igreja, ela tem um dever também, não é apenas o pastor ser apto a ensinar, a igreja também tem que ter uma relação com a sã doutrina. Que relação é essa? Preservar, ou aliás, perseverar nessa doutrina. É como a igreja crescente ali em Atos dos Apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas também essa igreja também tem que sustentar esses ensinos. De que maneira? Através da verdade, a verdade de Deus, nos ensinos, e assim como diz o apóstolo Paulo, como ele escreve aqui, deixa eu achar o texto, quando ele escreve que a igreja é coluna e firmeza da verdade, Paulo está dizendo aqui que a igreja tem que levantar bem alto esta palavra e deixar ela como a bússola ou farol para aquele navio que está perdido à noite. A igreja não é coluna e firmeza da verdade concernente a ela sustentar a palavra, mas na verdade erguer, levantar a palavra para que ela seja ensinada como ela realmente é. Então, para a igreja é impossível manter-se viva sem a doutrina bíblica. Então, Paulo pega esses jovens pastores e diz a ele: olha, seja apto a ensinar, seja preparado, ensina a verdade. O texto aqui eu quero ler, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas eu quero ler aqui em 1 Timóteo, quero ler um texto aqui, acerca das epístolas pastorais, se der tempo ainda. Quanto tempo temos?
Pouco. Assim mesmo. 1 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu achar outro texto. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. Capítulo 2, na verdade. 1 Timóteo, capítulo 2. O capítulo 2 mesmo, o capítulo 4 mesmo, eu marquei errado aqui. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Observe, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O apóstolo Paulo está advertindo o seu amigo, o seu filho na fé, um jovem pastor, que surgiria esses tempos difíceis. Aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir, veja o que Paulo ainda está orientando. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Vai surgir falsos ensinos, pessoas amantes de si mesmo, tendo a mente cauterizada, ou seja, queimou a sua mente e já impediu, está obstruído de receber algo, de uma forma tal que eles vão enganar a muitos. Mas ele diz, você não, você vai ensinar a palavra. A expressão aqui, conjurar, ela significa, é uma ação solene que denota jurar em comum. Ou seja, Paulo está propondo a Timóteo que se comprometa em ensinar a palavra diante do justo juiz. E somente a palavra. E ele está dizendo a Timóteo que esse compromisso é inegociável. Então, os tempos são difíceis, Timóteo, mas pregue a palavra. Eu conjuro-te, pregue a palavra. Ele vai dizer, redáguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. E a Tito, Paulo vai falar também, vai dizer a Tito, dá continuidade àquelas coisas que não tivemos tempo de encerrar, mas que ensine a verdade de Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos a importância do preparo, né? Vivemos tempos ainda mais difíceis, atual na parte de falta de ensino. Nós vemos que se passaram mais de 2000 anos aí que Cristo já foi assunto ao Pai, e nós vemos a necessidade de os obreiros estar preparados para o bom combate. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos subir tópico 2, que diz, como epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. E em 2 Pedro a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a se manter imaculada até a volta do Senhor. Amém. Nesse tempo, a igreja ela era constantemente perseguida. Então, a igreja vivia um contexto que ela precisava saber o motivo daquela perseguição. Então, o apóstolo Pedro, ele, assim como os demais apóstolos, eles queriam trazer à mente da igreja que era necessário passar por isso. Paulo, quando ele é apedrejado, ali, me foge o nome da cidade agora, e os discípulos levam para uma outra cidade, ele exorta os discípulos que ali estavam todo ferido, todo machucado, feridas abertas ali, quando você não tinha como dar ponto naquela época, né? Ele diz, olha, é necessário que passemos por tribulações para herdarmos o reino do céu. Então a igreja era assim constantemente perseguida, tanto no lado do judaísmo, quanto do lado do império posteriormente, mas a igreja não deveria recuar.
É o que o escritor aos Hebreus ele vai falar, né? Que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que continuamos para a questão da salvação. E Pedro, assim como os demais apóstolos, tentava trazer à mente da igreja a questão tanto da esperança de como igreja na terra em suportar e passar as perseguições, quanto de uma vitória superior, que mesmo a morte ou até mesmo a prisão e o sofrimento não tiraria da igreja a esperança da vinda de Cristo. Era isso que o apóstolo tentava transmitir através dos seus ensinos, que temos sempre uma esperança maior, que a vinda do Senhor é a salvação. E essa salvação, essa vinda gloriosa do Senhor, vai nos livrar de toda e qualquer perseguição. Ok? Então, era necessário que Pedro, assim como os demais apóstolos, instruísse a igreja acerca deste negócio. Glória a Deus. Subtópico 2, a Epístola de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Afasta-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. É exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. E em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Amém. Rapidamente, porque o tempo realmente está bem avançado, eu quero orientar os professores a lerem as epístolas de João, que ela é bem curtinha, dá para você ler todas elas aí tranquilamente e entender melhor o que João estava enfrentando, na verdade o que a igreja estava enfrentando no período do apóstolo João, principalmente a questão do docetismo e do gnosticismo, negando o corpo material de Cristo, negando que Cristo encarnou. É por isso que João defende que aquele que nega que Cristo vem em carne, esse aí não é de Deus. Jesus encarnou. Uma das maiores mensagens do Evangelho é o verbo se fazer carne. É o mesmo apóstolo que registra no Evangelho, segundo a sua menção do Senhor Jesus, que o verbo se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu ali o seu algozes, né, no seu sacrifício. Todo o seu julgamento, a sua punição foi em carne. O seu corpo foi dilacerado, o Cristo encarnou. Né? A matéria não contaminou a divindade de Cristo. Pelo contrário, Cristo glorificou aquele corpo que foi dilacerado ali com os açoites e na cruz do Calvário. Então, se você não aceita a encarnação de Cristo, você está fora da salvação. Cristo encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Andou com os discípulos, instruiu e ensinou os discípulos. Então João não podia aceitar que dentro da igreja tivesse esse falso ensino. Não, Cristo encarnou. Então se você nega, você está fora da salvação, está fora de Cristo. Dentre outros assuntos que não temos como comentar aqui. Glória a Deus. Subtópico 3 diz: as outras gerais. Aos hebreus em a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta e acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. E em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e perseverar a esperança da vida eterna. Amém. Aqui, o tema da carta aos Hebreus é um tratado teológico, verdadeiramente, né? A grandeza de Cristo sobre todas as coisas. Por que desta carta? Também a questão da perseguição. Muitos cristãos que vieram do judaísmo, por conta da perseguição, estavam desfalecendo na fé e, por sofrer pressão dos parentes, amigos, até mesmo líderes religiosos do contexto judaico e também do império, passaram a fraquejar na fé, falando: não, vou voltar para o judaísmo, pelo menos uma eu evito. Mas na verdade essas pessoas estavam retrocedendo na fé, porque Cristo ele é superior a todas as coisas. O Senhor Jesus ele é superior a todas as coisas, ao templo, ao sacrifício, ao sacerdócio. Então aquilo que
alguns estavam retrocedendo, enfraquecendo para voltar ao judaísmo, o escritor dizendo, olha, vocês estão perdendo a melhor parte, que é a salvação em Cristo. Ele é superior a todas as coisas. Se você ama o templo, Cristo é superior ao templo, ao tabernáculo. Se você busca o perdão pelo sacrifício de animais, Jesus não matou animal e, na verdade, ele não se sacrificou por 2 vezes. Ele deu a sua vida uma única vez para efetuar uma eterna redenção. Então, como que alguém abandona isso? Então, a carta aos Hebreus, esse tratado teológico, veio instruindo todas as coisas acerca da supremacia de Cristo. E na carta de Tiago, é super importante o irmão saber que nós temos uma fé prática, né? Não é uma fé apenas teórica, que eu amo o meu irmão, mas eu não faço nada por ele. Pelo contrário, você tem que praticar aquilo que você crê. Expor, não que eu fazer uma boa obra, eu vou alcançar a salvação por ela. A salvação não é pelas boas obras. A salvação é pela obra meritória de Cristo na cruz do Calvário. Mas todos que são de Cristo têm obras. Amém? E a epístola de Judas, ela é super importante porque muita gente hoje não quer mais defender a fé. Eu sou cristão, se alguém falar no trabalho que é errado, eu vou ficar calado. Judas, ele nos orienta a batalhar pela fé. O termo usado é muito forte. Não que eu vou pegar o meu encarregado lá, vou brigar com ele, não, mas eu vou ser firme na minha posição. Não, eu sirvo a Jesus Cristo, ele é o único Senhor. Então nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Último subtópico, as epístolas continuam a falar a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Já quer ler os outros dois? Isso, vamos ler já, nós fazemos um resumo. A doutrina da salvação, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificador-se tanto da carne como do Espírito, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina da glorificação. Subtópico 3. A doutrina da glorificação é uma etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo, que quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Amém. Para finalizar, tem pessoas que estão na igreja e não querem dar ouvidos à questão do ensino. Doutrina de justificação, doutrina da santificação, doutrina da glorificação. Pessoas que não dão valor a isso. São pessoas que no nosso meio buscam o poder, né, apenas o poder, e se esquecem que o poder ele não vem do alto, o poder não vai vir do alto se você não conhecer acerca dele. Observe o que diz, eu quero só ler aqui 2 textos para encerrar. O Cântico de Moisés, ele é muito revelador. Deuteronômio 32. Eu vou ler 2 versículos aqui. Diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a chuva. E o que é a doutrina? A doutrina é algo que vem de Deus. A doutrina bíblica é algo que vem de Deus, vem do alto.
E assim como a chuva e o orvalho, ele mantém a vida na vegetação, assim também a doutrina na vida do cristão. Ela vai vir, vai molhar, vai trazer a vida, vai trazer os frutos na vida do cristão. Se o cristão não aprende, não vive na doutrina, ele não é regado, ele não é cuidado, então ele não floresce e não dá fruto. E as pessoas que rejeitam a doutrina, principalmente com base nas epístolas que nós estamos estudando aqui, são pessoas que não vão gerar fruto, vão ressecar e vão morrer. Vão morrer. Outro sim é que Jó, ele revela que a doutrina de Deus, vamos ler o texto de Jó, que eu quero deixar esses dois textos para os irmãos e finalizo. Jó capítulo 11, versículo de número 4. Jó 11, 4. Os irmãos anotem esse texto. Que Jó fala sobre o que é, como se trata a doutrina de Deus. Ela é santa ou não? Ela é pura ou não? Observe. Jó 11, versículo 4. Diz assim: Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. A doutrina de Deus, a doutrina que vem de Deus, que está na palavra de Deus, ela é pura. Ela vai te santificar e te orientar. Agora, como eu sei que eu sou justificado? Através dos ensinos das epístolas aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, até mesmo aos Coríntios. Você percebe que você recebeu o perdão, foi absolvido da sua culpa. E como que eu vou proceder agora? Eu fui justificado. Qual é o meu proceder? É justamente a doutrina da santificação. Agora você abandona o seu velho homem para viver uma nova vida, uma novidade de vida com Cristo. E aguardando o que agora, irmão Jonas? A glorificação. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, esse processo, né? Justificação, santificação e glorificação. É o último estágio da nossa grande vitória concedida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. O que enfatiza também aí, já para estar concluindo, é que a vida do cristão é um processo de cada dia mais estar melhorando, né? E não piorando, não retrocedendo. Então o cristão, quando ele entra, ele é inserido no corpo de Cristo, ele começa o processo de santificação até a redenção e a glorificação, que é o estado final do cristão. Então Deus abençoe os irmãos que nos acompanhou mais uma aula, que Deus abençoe vocês. Acredito que bastante subsídio, bastante texto qual foi inserido aqui nessa aula vai enriquecer bastante a tua aula. Agradeço a oportunidade do Diácono Jonas. Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém. E inscreva no canal, compartilha, marca, deixa um comentário aqui embaixo e Deus abençoe. Amém.